Você ouvir lá o deputado lá, o Mamãe Falei, Nossa, mano. esse vacilão aí, Meu Deus do céu. essa comédia aí, dizer que o Racionais, a música do Racionais não tem que estar em faculdade. Ah. Quem é você, querido? Pelo Onde você amor de passou? Quem é você pra dizer uma coisa dessa? Você sabe quantas vidas a música do Racionais salvou? As pessoas deveriam entender que o hip hop, o rap, o grafite, o DJ, enfim, né, a Abigail, o B-Boy, são pessoas condicionadas a ensinar outras pessoas a viverem de uma forma diferenciada daquela que o sistema planejou pra gente. Exato. Ou seja, salvar vidas. Única e exclusivamente salvar vidas. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Em primeiro lugar, eu vou assumir uma meia-culpa aqui, tá? Eu, assim como o Cauê Moura fez agora, né? Eu me coloquei numa situação ruim quando eu fui falar de Racionais, porque em alguma instância eu falei besteira, tá? O que eu fiz quando eu percebi... Mas eu já vou refutar o que você falou, calma. O que eu fiz quando eu percebi que eu falei besteira? Eu aprendi com o meu erro e falei besteira. Olha, eu falei besteira, realmente, eu falei besteira dos Racionais. Inclusive, um dos caras que me ajudou a entender isso, tá aqui na revista Valete. Quem me entendeu, um dos que me fez entender um pouco mais o que é o hip hop e a besteira que eu tinha falado sobre o Racionais é esse cara aqui, ó. Esse cara chamado... Caramba, cadê o nome dele aqui na matéria, velho? O Paulo Cruz. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, não dá pra ver, é muito pequeno. Paulo Cruz, tá? Que é um homem negro que milita, inclusive, pela causa negra, sem cair, tá, na patrulha de pensamento da esquerda. Inclusive, num podcast ao vivo, a gente trocou essa ideia e foi bem bacana. Eu falei alguma besteira? Falei. Falei besteira, não entendi direito o que eu tava falando sobre o movimento do hip hop, porém, duas coisas. Número 1, eu não disse que o Racionais não tem que estar em faculdade. Eu nunca falei isso. O que eu falei, e aí vem a coisa número 2, e eu mantenho, é que é um absurdo para você entrar numa universidade, você ter como pré-requisito ter estudado um álbum do Racionais. Por quê? Porque eu menosprezo o hip hop, porque o hip hop não é importante, porque o Racionais é uma porcaria, porque o Mano Brown é petista. Não, não é por isso. Não é por isso. É porque de tantas coisas que já passaram pela aprovação do tempo, tantas coisas que já se tornaram clássicos e a gente precisa ter isso como pré-requisito para entrar na faculdade, você enfiar um Racionais ali é uma forçação de barra, ainda mais sabendo de onde vem, que é da Unicamp. O que acontece? O que acontece? Quando você falar que isso tem que ser pré-requisito, não significa que eles vão pegar, por exemplo, um trecho da música dos Racionais, colocar ali e falar, olha, aqui se diz... Não é isso, não é isso. O que eles querem dizer quando eles falam isso é o seguinte... quando você vai ler, por exemplo, Macunaíma, você vai lá ler Macunaíma e eles vão te fazer uma pergunta de Macunaíma. Eles não necessariamente têm que colocar o trecho e mandar você interpretar o que está escrito ali. Eles podem perguntar, quando Macunaíma se banha no lago e de negro ele se torna branco, o que isso simboliza? Quando Guimarães Rosa escreveu primeiras histórias no seu conto Terceira Margem do Rio e o pai se afasta numa canoa, isso simboliza o quê? Isso significa que você vai ter que ler a obra, você vai ter que estudar a obra. Não adianta só ler, você tem que ler e estudar. Então, o que eles falaram é que na Unicamp, não é que você ia chegar lá e ia ter um trecho da música nacional e você ia interpretar, não é isso, que isso não teria problema nenhum. Você teria que estudar o álbum para passar na faculdade. Pera lá. Então, o que você está me dizendo é, se eu vou prestar, por exemplo, o meu curso, Engenharia Química, eu vou prestar Engenharia Química na Unicamp, eu quero ser um engenheiro químico. Diante de todas as outras instituições que eu vou prestar vestibular, FUVEST, Unifesp, Unesp, que você tem que ler os clássicos da literatura. Para a Unicamp, eu vou ter que estudar o álbum Racionais, cara? Você acha que isso é condizente com aquilo que a gente quer? E mais, a gente tem que saber de quem que a gente está falando. A Unicamp a gente conhece, cara. A Unicamp, infelizmente, é um antro de lacração, o que é muito triste, porque a Unicamp sempre foi referência em estudo, principalmente de engenharia química, que é a minha área. Eu tenho um amigo que ele passou na FUVEST e ele não passou na Unicamp, ele fez cursinho para passar na Unicamp. Ele falou, eu não vou entrar na FUVEST, na USP. Eu não vou para Poli. Eu vou ficar 1 ano a mais no cursinho, porque eu vou entrar na Unicamp. E entrou. É muito triste, cara, ver que vocês não entendem isso. E aí você vem com esse argumento de autoridade ridícula. Quem é você? Tipo assim, cara,
Tá, eu não posso fazer uma crítica? Onde você passou, você nem sabe a minha vida acadêmica, velho. Sabe, vocês têm essa mania de falar, o MBL invade a universidade porque não consegue passar. Pelo amor de Deus, a gente tem um monte de nome aqui com carreiras acadêmicas invejáveis. Não é esse o caso, cara. O caso é que você não gosta de mim, porque eu sou de direita, o fato é esse. E aí você quer me desqualificar e pegar uma besteira que eu falei, que eu realmente falei, e extrapolar para outra coisa. Então vamos lá. Quando a gente fala uma besteira, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ter compromisso com o erro. Ao contrário. Ó, em uma instância aqui eu falei besteira. Beleza, vou aprender com o meu erro. E demorou, encontrei pessoas maravilhosas no caminho, como Paulo Cruz, que me ensinaram coisas sobre o hip hop. Agora, eu não falei que Racionais não tem que estar na faculdade, eu não falei isso. E 2, eu mantenho a minha opinião de que é errado você exigir como pré-requisito o estudo do álbum do Racionais para que você preste um vestibular, principalmente para carreiras técnicas, né, e de exatas, que não tem absolutamente nada a ver com isso. É muito mais entendendo o contexto da Unicamp, uma forma de lacração, de afirmação, do que de fato a preocupação com o futuro do Brasil. Ô, louco, Respondido? mas no final você gosta de Racionais? Não, eu não gosto, Você cara. não E gosta. por conta disso, vou assumir aqui, por conta de eu não gostar, a minha opinião foi enviesada sobre o hip hop de uma forma geral. Aí eu entendi que eu tava falando besteira, beleza, e continuo não gostando de Racionais. E beleza, e respeito o legado, e entendo o que o Racionais foi não só pra música, mas pra cultura hip hop. Beleza. Agora, isso não, você reconhecer a importância não significa dizer que você deve aceitar e falar assim, não, falou de Racionais, é pré-requisito pra passar no vestibular? Não, é certo sim. Não, cara, eu posso ter uma opinião contrária, eu acho que tá errado. Acho que está errado. Claro. Não, aqui, vem aqui, vem aqui. A Jennifer quer dar opinião no escuro, sem microfone. Sou no meu lugar de fala porque eu gosto bastante de Racionais, sei todas as Então músicas. sai daqui. Mas eu concordo com o Arthur porque, por exemplo, eu não gosto de Beatles. E aí muitas pessoas podem me julgar por isso e tudo mais. Mas reconheço também como o Beatles é bom e a história que eles têm e o que eles são pra música e tudo mais. Mas isso não faz... Acho que não seria certo pra eu entrar numa faculdade eu saber alguma coisa de Beatles. Então, Arthur, dessa vez você está certo. Tá vendo? Pois é verdade. E eu entendo porque assim, eles falam, não, mas o hip hop é muito mais do que uma cultura de música. Eu entendo isso, cara. Eu entendo isso. O fato é, eles não têm tempo ainda pra dizer que eles passaram pela aprovação. Não deu tempo. O Racionais tem 35 anos. O álbum deles lá, o Nada Como Um Dia Após o Outro, é de o quê? 98, 99? Então tem menos ainda. Não. Tem o quê? Tem, vamos por aí. 30 anos? Foi 98 mesmo? Eu não sei, deixa eu ver aqui no Spotify. Que seja. Isso não é um tempo suficiente, cara. Não é um tempo suficiente. Quando você estuda... 97. Então, cara, quando você estuda Grande Sertão Veredas, quando você estuda Vidas Secas, quando você estuda todos os clássicos da literatura, quando você estuda Oswald de Andrade, quando você estuda as pinturas de Tarsila do Amaral, você tá falando lá de trás. Você tem quase um século, aliás, mais de um século, alguns desses, né? Beleza, velho, beleza. Agora, é o que eu tô te falando, cara, o vestibulando, ele tem, pra mim, me parece muito mais um filtro ideológico do que um filtro técnico. Por quê? Imagina que você vai prestar vestibular para engenharia, como eu te falei, que foi o meu caso. Você tem que estudar coisas que você já não tem uma aptidão natural. Eu vou te dar um exemplo. Para eu entender Macunaíma, não foi entendi, não foi assim, foi difícil, velho. Eu tive que ler, eu tive que ver o filme, que é uma porcaria, tive que ir em exposição sobre isso, tive que assistir palestra, eu demorei pra pegar... Beleza. Aí você, eu estudei vários, A Hora da Estrela, Camões Lírico, foi um inferno pra eu aprender aquilo, foi dificílimo entender aquilo. Aí beleza, pra esta faculdade específica, agora eu tenho que falar de... Isso me parece muito mais um filtro ideológico do que um filtro técnico. E tá muito claro, porque vem da Unicamp, velho. Você entendeu? E a gente sabe como é a Unicamp. Então, é Assim, isso, cara. Você não acha... Porque, por exemplo, faz todo sentido se você entrar... No caso de engenharia, não, mas se você entrar numa faculdade de humanas, faz todo sentido você ser cobrado de um conhecimento geral sobre a cultura do Brasil. Vamos lá. Eu não lembro agora exatamente que fase que era, que eles cobravam isso. Mas o vestibular da Unicamp, se não me engano, também é em duas fases. Eu sei que a FUVEST é em duas fases. O da Unicamp eu acho que também é em duas fases. A primeira fase é uma provona geral. Sim. É tipo assim, o mínimo que você tem que saber é isso. O mínimo é isso. É uma provona geral. Então, por exemplo, não dá pra você prestar... Tipo assim, eu vou prestar engenharia. Legal. Você tem que saber o mínimo de história, cara.
Você tem que saber o mínimo de história. Você tem que saber o mínimo de história. Geografia, inglês, você tem que saber o mínimo ali. Beleza. Agora, Racionais é o mínimo que você precisa saber pra você chegar na... Entendeu? Não, mas assim, eu tenho um ponto. Porque, por exemplo, existem de fato obras que vão entrar, que não são apenas álbuns ou livros, que se transcendem e viram arte e realmente fazem parte Sim. da cultura intrínseca de um país. Sim, muito provavelmente Racionais e o hip hop de uma forma geral será. Não, pra mim o Racionais já é. Sim. Eu acho que já é. Pra mim, pô, faz sentido você cobrar. Pra mim não Repito, dentro de um contexto, de uma prova da Mas área vamos de lá, humanas. é o que eu te falei. Mas não é o que eu tô falando. Não, vamos supor. Vamos supor que você quer ser médico. Aí você vai pensar uma faculdade de medicina. Você tem que estudar muito, cara. Sim, você muita não tem coisa. que estudar Racionais. É o que eu tô falando, é justamente isso. Isso não significa que o cara não pode pegar um trecho lá da letra, colocar e falar, beleza, isso é uma coisa. Você usar como exemplo, você usar, beleza. O que eu tô falando é usar isso como pré-requisito é o seguinte, você tem que saber aquilo sem ter acesso àquilo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai falar de, sei lá, fala um clássico aí. Você tem que saber de Primo Basílio. Hoje você acha que é mais fácil a pessoa ler Camões ou ouvir Racionais? Claro que eu ouvi Racionais. Cara, Camões, pra mim, eu acho que é o livro mais difícil de ler do mundo, tá ligado? É muito difícil aquilo. Né? Porque ele é ritmado, ele é muito difícil. Né? O fato é, o cara já tem que estudar Camões, o cara já tem que estudar todas essas obras clássicas para entrar em outras universidades. Sim. Aí só na Unicamp o cara vai ter que parar pra ouvir Racionais. Isso pra mim, como eu te falei, é muito mais um filtro ideológico do que de fato um filtro técnico. Cara, a probabilidade de você ter ouvido Racionais em São Paulo é muito menor do que você não ter ouvido. Tudo bem, cara, mas você ouvir, interpretar, entender e estar pronto para uma prova sobre esse tema é diferente. Mas a prova não é sobre esse tema. Esse tema vai estar na prova, mas a prova não é completamente era sobre esse tema. Eu lembro, a matéria dizia claramente, não é que vai estar lá. Não. Você tem que saber, e tinha um álbum específico. Sim. Ó, é este que álbum deve ser o Vivendo no Inferno. Eu acho que é esse. Então, mas, enfim. É isso.